Tem segredos que são carregados por anos. Tem aqueles que são compartilhados entre famílias como uma marca de guerra oculta. E outros que estão trancados a 7 chaves dentro de cada pessoa. Tem coisas que não são ditas como um mecanismo de autoproteção. Outras para não machucar o outro. Mas às vezes a gente deixa uma ponta solta. Ou simplesmente a bolha de proteção começa a ceder. Eu poupava muito a minha filha, eu não queria. Ela sempre foi muito apegada comigo, muito preocupada. Mas se eu falasse uma coisa dessa para ela acho que não ia ficar muito bem. Ia acho que ia fazer mal para ela no estudo dela, no colégio dela, ela ia ficar deprimida, então eu não falava para ela, de jeito nenhum. Essa série é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Cláudia Jardim, você está no Labirinto e daqui a gente só sai juntos. Episódio 5, Precisão. Antes de cruzar a porta e dar um beijo na filha e na esposa, Marinaldo Soares Santos repetiu um ritual que levava anos fazendo. Pegou uma mochila surrada, colocou algumas mudas de roupa, uma rede de garimpeiro, chinelo, sabonete e escova de dentes. Tentava levar o essencial para evitar gastos extras. Ele não sabia quanto tempo demoraria, mas torcia para que a separação fosse breve. A família morava numa casinha simples de barro em Pindaré-Mirim, a 250 quilômetros da capital São Luís, no Maranhão. A filha, Janiele, era muito pequena para lembrar dos detalhes, mas a memória do que aconteceu nessa época foi construída como um quebra-cabeças a partir dos relatos da mãe e dos avós, que repetiam as mesmas histórias uma e outra vez. E dessa memória da infância, se tem uma coisa que ela lembra, é do sabor da comida que ela aprendeu a gostar. Eu lembro, é até engraçado, porque a gente gostava, né? Criança, mamãe fazia o quê? O arroz, só arroz mesmo, e molho, tipo de água, sal e limão. Nossa, e o óleo no arroz, muito bom pra saúde. Mas era muito bom, só que hoje que eu vim entender que aquilo era uma dificuldade. Nesses primeiros anos de vida, tudo é muito difuso. Uma das razões para essa amnésia infantil é que a área do cérebro da criança responsável por reter a memória ainda está em formação, como todo o resto. Mas quando a Janiele busca algumas palavras para definir esses anos, o que aparece é... distância. Pelo fato de que meu pai, ele sempre vivia longe, trabalhando, e era isso, a gente quase não tinha aquele contato assim com ele. Ele passava um mês em casa, 2, 3 fora, trabalhando. Marinaldo, o pai de Janiele, passava meses fora de casa, o que no cálculo de uma criança pode ser uma eternidade. Ninguém nunca sabia onde ele estava, nem muito menos quando voltaria. A família vivia à espera. Foram anos assim. Marinaldo saía para trabalhar e a vida tinha que seguir seu curso. Janiele ia para a casa dos avós, onde a mãe se sentia mais segura, e passava um tempo por lá. E quando menos esperavam, o pai aparecia. Às vezes em casa, às vezes no campinho, onde ela brincava. Só alegria. Só alegria, né? Quando ele saía, ele deixava... Não porque ele queria, porque ele estava indo atrás do dinheiro, né? Nesse período de vai e vem, nasceu um irmão, depois outro, e no dia a dia, quem segurava as pontas para tudo era a mãe de Janiele, que trabalhava quebrando coco e se virava como podia para manter a casa e ocupar o vazio deixado por Marinaldo. Mas nem sempre dava para fazer o papel de pai. Às vezes também tinha coisas na escola, direcionada aos pais, que ele não podia ir porque não estava presente. Lembro até que um tio meu foi fazer papel de pai, acho que era Dia dos Pais. Sim, foi até emocionante, mas foi bem legal também. Mas porém triste, porque meu pai não estava presente. Só que essa ausência do pai era um pouco esquisita. De vez em quando aparecia um desconhecido chamando à porta, procurando pela mãe de Janiele. O homem vinha entregar um pouco de dinheiro que Marinaldo tinha mandado. Não era muito, mas dava para ir à feira e comprar o básico que durava poucos dias. E o mais estranho era que quando aparecia, Marinaldo chegava com os bolsos vazios, sem o dinheiro que ele tinha prometido ganhar. Era muito triste, era muito triste.
que a pessoa quer a gente sair para trabalhar, para conseguir alguma coisa e chegar sem nada. Devendo no comércio. Na hora que eu chegava, eu dizia para ela, nós eu vim porque eu queria olhar vocês. Eu não trouxe nada. Janiele ia ter que esperar mais uma vez por aquela boneca, pelo sapato novo, por uma comida melhor. Meus filhos, na hora que eu me arrumava para ir, eles choravam demais para mim não ir. Era pra mim, ô papai, não vai mais trabalhar com esse homem, papai. Essa história de idas e vindas começou antes mesmo de Janiele nascer. Marinaldo tinha uns 16 anos quando viajou a trabalho pela primeira vez. Ele morava com a família no município de Monção, próximo de Pindaré-Mirim. Marinaldo herdou do pai o hábito de levantar antes do sol nascer, o amor pelas festas do Bumba Meu Boi e o dom do batuque. Se afasta pra lá, boi vai nojento! Ei, boi! Ei, boi! A família vivia como poceiros numa terra pública de poucos hectares e ali plantavam para comer mandioca, milho, arroz. Em casos de emergência, se alguém ficasse doente, vendiam parte da colheita para poder comprar remédios e assim iam levando. Marinaldo não consegue lembrar exatamente quando começou a trabalhar, mas sabe que foi cedo, bem cedo, que aprendeu como plantar, a esperar a chegada das chuvas, a cuidar para que nenhuma praga devorasse os brotos que nasciam e, sobretudo, ter paciência para ver aquilo tudo crescer, para logo colher. Só que Marinaldo queria mais que só viver para trabalhar e comer. Ele precisava conseguir um dinheiro para realizar um sonho. Eu tinha um primo, ele viajou, aí quando ele chegou, ele comprou uma bicicleta. Ele tinha uma bicicleta e a gente não tinha, às vezes, para a gente vir na rua, lá era bem distante da roça para a rua. Aí, às vezes, eu pedia dele, se ele não tivesse ocupado, ele arrumava. Aí, então, era o transporte que tinha no interior era bicicleta. Aí, eu tinha aquela vontade de comprar a minha bicicleta. Um dia, no caminho de volta do mercado, a pé, ele viu um carro estacionado e um homem distribuía uns folhetos. Ele ficou curioso e foi lá ver o que era. Que estava levando trabalhador, tal, e falando umas condições bacanas, e eu... Rapaz, é o seguinte, eu vou botar meu nome nessa relação. Eu botei meu nome na relação, fui, avisei um compadre meu, que a gente só andava junto. Era um trabalho no Pará. Marinaldo voltou para casa entusiasmado, avisou a família que não gostou nada daquela ideia, preparou a mochila e foi atrás daquele homem. E a oferta parecia boa. O serviço era desmatar uma área na região amazônica. A passagem, alimentação e hospedagem era tudo por conta do patrão. E um salário no final do mês, claro. Marinaldo e mais uns 60 homens embarcaram para uma viagem às cegas, porque no final das contas, a única garantia que eles tinham era a palavra do gato. Se você já ouviu os outros episódios do No Labirinto, já deve saber quem é o gato. Mas se não, o Marinaldo explica. O papel do gato é aliciar os trabalhadores. Vem na cidade, manda botar, ele pega o serviço da fazenda, aí contrata um carro e vem na cidade, ele bota volante, chamando que a fazenda está contratando e tal. E o gato é muito bom de lábia. Eles aparecem nos povoados e municípios da zona rural que sempre têm uma característica em comum: o desemprego. Na nossa cidade aqui, o serviço é muito difícil. Você trabalha às vezes 2 dias na semana, passa uma semana parado, e para quem tem família é difícil. Aí parece uma proposta de serviço, você não procura 2 vezes, imagina 2 vezes, dizer se eu vou, se não, rapaz, eu tenho que ir. Nessa primeira viagem, Marinaldo percorreu mais de 900 quilômetros até o Pará. Primeiro de ônibus, depois de trem e, por fim, passou horas pendurado num pau de arara. Quando chegaram no ponto final, não tinha mais estrada de acesso. Aí o jeito era caminhar. Andemos mais 80 quilômetros de pés na mata, só tinha uma triazinha. Quando saímos de lá às 6 horas da manhã, chegamos 1h30 da tarde, andando no pezão. Não demorou muito para ele se dar conta de que as coisas não eram exatamente como o gato tinha prometido. Naquele contrato verbal, tinha umas letras bem miúdas. Lá era uma área de mata, fazia muito frio. Aí a gente dormia num barraco coberto de lona.
A gente, às vezes, dormia o primeiro sono. De tanto frio, a gente não conseguia dormir mais, levantava, tinha que fazer fogo no meio do barraco para a gente ficar lá em pé um bocado se esquentando, porque era muito frio. Com o frio da madrugada ainda impregnado no corpo, começavam a jornada logo cedo. Antes das 7 da manhã, já estavam com a enxada nas mãos. Chegamos lá, o serviço era mata para brocar. A maior parte era mata e a outras era juquirão. Juquirão é o mato que já foi derribado, né? Aí ele forma de novo. A gente fazia o roço para plantar capim. Plantar capim para alimentar gado. O pagamento seria de acordo com o tamanho da área desmatada. Quanto maior o número de árvores derrubadas, de juquira arrancada, maior seria o salário. E Marinaldo se empenhou em trabalhar o máximo que podia. Foram 3 meses de trabalho e muitos descontos no salário. Ele e os outros trabalhadores tiveram que pagar pelas ferramentas, pela comida, mas no final das contas, sobrou alguma coisa. Eu ainda consegui comprar uma bicicleta. Eu não comprei uma nova, mas comprei uma a segunda mão. Mas eu comprei a bicicleta. Comprei, fiquei muito alegre. Era meu transporte. Marinaldo estava animado. Apesar de ter sido duro, de ter passado frio, ele voltou para casa 3 meses depois com o dinheiro para comprar a bicicleta. E ele pensou que aquele negócio de viajar para trabalhar dava resultado. Como eu fui, ganhei um dinheirinho, aí eu fiquei animado de sair para trabalhar, para conseguir ajudar minha mãe, porque a nossa vida lá na roça era muito complicada. E não demorou muito, o gato apareceu de novo com a mesma conversa de sempre. E Marinaldo não duvidou. Pegou a mochila e saiu de novo. Anos depois, Marinaldo se casou. E a urgência em conseguir um trabalho para manter a família fazia com que ele topasse qualquer coisa. E aquela conversa de que tudo estava incluído, que era só trabalhar e receber o salário limpo, era mentira, sempre foi mentira. Alimentação, produtos básicos de higiene e as ferramentas de trabalho eram descontados do salário. Aí quando chegou lá, depois que a gente foi, que chegou, na hora de prestar conta, a gente teve que pagar a passagem, pagar a ferramenta, tinha roupa de serviço, tudo que você pegava na cantina, até o sabão para lavar roupa, tudo era pago. E era cobrado um valor muito acima da média. Bolacha, farinha, café, tudo era muito mais caro na quitanda da fazenda. Mas era aceitar isso ou passar fome. Aí no período de vir embora, a gente ia prestar conta, o saldo da gente sempre não dava nem da gente vir. Aí às vezes para a gente vir em casa, ficava todo o tempo endividado com o patrão. Marinaldo saía de bolsos vazios. Após meses de trabalho, sempre na hora do acerto de contas, o patrão dizia que não tinha sobrado nada, que a produção só era suficiente para cobrir as dívidas. Eu saía, às vezes, passava 3 meses sem vir da minha família, sem mandar notícia. Nesse tempo a gente não tinha celular mesmo, não tinha meio da gente se comunicar com a família. O que aconteceu com Marinaldo tem nome: escravidão. Ele perdeu as contas de quantas vezes passou por isso, até porque, naquela época, ele nem sabia que estava sendo escravizado. Nesse tempo, eu nem percebia que eu estava sendo escravizado. Eu acharia que eu estava passando aquilo pela minha precisão. Por precisão. Precisão. Porque a gente trabalha porque precisa. Trabalhar escravizado é trabalhar sem descanso, ter uma jornada exaustiva. Trabalhar escravizado é ser forçado a trabalhar, é ficar preso no trabalho por ter sido enganado. É sofrer ameaças, agressões físicas, psicológicas. Trabalhar escravizado é ficar preso num lugar para pagar uma dívida que a pessoa foi obrigada a fazer. Exatamente o que acontecia com Marinaldo. Tudo isso está no artigo 149 do Código Penal, e é crime. Muitas vezes que acontecesse comigo, eu botava aquilo na minha mente. Eu digo, mas só está acontecendo comigo porque eu suporto. Por fazer o quê? Tinha vezes que ele mandava fazer o serviço, ele dava um preço. A gente se animava a fazer o serviço bem rápido. Quando terminava o serviço, ele já dizia, não vou pagar isso aí porque vocês vão ganhar muito dinheiro. Aí ele acabava pagava o preço que ele queria. A gente começava a trabalhar às 6 da manhã e 6 da tarde.
Entre idas e vindas de uma fazenda a outra, Marinaldo teve que lidar e obedecer às ordens do capataz, uma figura fundamental na dinâmica do Brasil colonial e que perdura até hoje. O trabalho do capataz é só ficar vigiando, monitorando onde a gente está trabalhando, para não ter acesso da gente ter fuga, para sair, que às vezes tem muitos que vai, rapaz, vou me embora, e foge do serviço, às vezes está devendo o patrão, que para ele a gente está devendo ele, né? Mas na verdade a gente não está devendo, está saindo porque a gente está trabalhando sem ter um futuro. Aí qualquer coisa, rapaz, daqui não sai ninguém, se sair daqui não passa daquele portão e tal, fala que sair daqui, só vai ver a mãe no dia que saiu de casa. Aí muitos temem, né? Fica com medo. O serviço do capataz é esse, é amedrontar os trabalhadores. Em 2007, Marinaldo voltava da jornada de trabalho numa fazenda no Maranhão para o acampamento onde dormia, quando se surpreendeu com a presença de homens armados e um grupo de civis uniformizados. Ele ficou paralisado, tentando entender aquela movimentação toda, e tinha medo. Fui assustado, porque eu não conhecia, fiquei assim pensando, meu Deus, polícia demais, tudo armado, já foi o que aconteceu. A visita inesperada era do Grupo Móvel de Fiscalização contra o Trabalho Escravo, um braço do Ministério do Trabalho que fiscaliza a presença de trabalho escravo na cadeia produtiva, tanto no campo como nas cidades. Os auditores chegaram na área onde Marinaldo trabalhava por meio de uma denúncia anônima, alertando que ali tinham pessoas sendo escravizadas. E lá entrevistaram um por um. Queriam saber o que os trabalhadores comiam, quantas horas trabalhavam, onde dormiam, quanto era o salário. Aí fiquei um pouco assustado. Aí mais assustante foi que eles foram embora e deixaram nós lá dentro. Vocês podem, não sai daqui ninguém, que nós estamos aqui, mas já tem gente informado, tá procurando o patrão de vocês e ninguém vai entrar aqui onde vocês hoje. Quando a Polícia Federal e os auditores do trabalho saíram da fazenda prometendo voltar no dia seguinte, Marinaldo e os colegas entraram em pânico. Eles temiam alguma represália. E àquela altura era bem provável que o patrão já tivesse sido avisado de que a polícia andava atrás dele. O rapaz ficou com medo, ó. E o rapaz, esse cara aí disse que é perigoso, aí vamos morrer todo mundo. Passou a noite sem dormir, mas deu tudo certo. No outro dia, a partir de mais 9 horas, já vieram lá, foi com o patrão, com o gerente, com tudo. Marinaldo e os outros trabalhadores foram resgatados e levados para um alojamento em Açailândia, enquanto os auditores negociavam com o patrão. Quando uma operação desse tipo acontece, é feito um acordo chamado TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, entre o Ministério do Trabalho e o empregador, que é obrigado a pagar o equivalente ao tempo de serviço prestado e uma indenização a cada trabalhador. E como nunca tinha trabalhado de um jeito diferente, Marinaldo achava que era assim que as coisas funcionavam. A exploração já vinha na conta. Não teve estudo, né? Não teve uma explicação. Começamos a trabalhar desde criança. Aí então a gente já acha que é normal. E não era só ele que achava isso normal. Grande parte dos trabalhadores rurais diaristas não tem acesso à legislação que minimamente protege o ofício de boia fria. O sinal de alerta que faz com que os trabalhadores comecem a desconfiar que tem alguma coisa dando errado é quando o salário não chega. Mas se não é assim, eles tendem a suportar todo o resto, mesmo quando a própria vida é colocada em risco. Marinaldo voltou para casa de ônibus e livre de dívidas. Ele mal podia acreditar que isso era possível. Na volta para casa, ele ficou remoendo o que tinha ouvido de uma assistente social sobre direito dos trabalhadores. Já tinha muito tempo que eu vinha trabalhando naquela mesma situação. Muitas vezes ia embora e deixava o dinheiro para trás porque eu não conhecia não tinha um meio de comunicação, não entendia o que podia fazer, né? Essa foi uma das raras vezes que Marinaldo chegou em casa com algum dinheiro no bolso. Na época, sua filha Janiele tinha uns 8 anos, e ele não contou nada para ela sobre o resgate na fazenda. A história ficou reservada aos cochichos entre os adultos da casa. Mas ela ouvia meio sem querer a conversa dos adultos. Frases que para ela soavam meio sem sentido, que não queriam pagar, que bebiam da água que o boi bebia, que a comida era pouca, que não tinham descanso. Depois do resgate, Marinaldo passou alguns meses trabalhando perto de casa como ajudante de pedreiro. E ia levando, até que chegou o inverno. Quando era mais na época do inverno, aí é que não tinha serviço de jeito nenhum.
Que aqui no verão ainda tem os bicos de ajudante de predeiro e tal. A gente pesca também. No inverno enche tudo, fica difícil para pescar, fica difícil para trabalhar em construção. Inverno é o período das chuvas no Maranhão e vai de janeiro a junho. São 5 meses em que tudo fica mais complicado. E é quando o gato volta a rondar. Aí a gente, quando pintava, você para embora, dar uma saída, a gente saía para trabalhar. Era mesmo em fazenda, era o foco que tinha aqui. Em Pindaré-Mirim, só 9% da população tem um trabalho formal. Ou melhor dito, mais de 90% das pessoas adultas ou estão desempregadas ou são diaristas, como Marinaldo. O Maranhão continua sendo o estado mais pobre do país. A média de renda por pessoa é de R$ 409 por mês. Na verdade, ele sempre voltava, né? Não tinha nenhum emprego. Só que ele sempre voltava na esperança de que não iria acontecer de novo. Mas acontecia, né? Marinaldo voltou a aceitar o convite do gato, mas ele começou a encarar o trabalho de outro jeito. Uma pausa e a gente já volta. Olá, eu sou o Carlos Juliano Barros, da Repórter Brasil, e passo por aqui para te convidar a conhecer os outros programas da Rádio Batente. Tem o Trabalheira, tem o Esperança, tem o Jornadas e você pode ouvir nas principais plataformas de áudio. É isso. Agora voltamos ao No Labirinto. A conversa que teve com os assistentes sociais de que os trabalhadores têm direitos básicos como alimentação, alojamento, descanso e receber um salário ficou martelando na cabeça de Marinaldo. Mas ao mesmo tempo não era fácil romper com aquele esquema de exploração. Aí eu já tive mais orientação, eu não saía mais com pessoas que eu não conhecia. Parei de sair já endividado. Em 2009, 2 anos depois de ter sido resgatado, Marinaldo conseguiu um novo trabalho em Marabá, no sul do Pará. Viajar para outro estado era sempre mais complicado. Ele sabia que ficaria isolado e era mais difícil sair se alguma coisa desse errado. Marinaldo chamou o cunhado, que sempre viajava com ele, e embarcaram no ônibus. Chegando na fazenda, em Marabá, tinham que caminhar vários quilômetros todos os dias para chegar à área onde tinham que desmatar. O dono da fazenda criava porcos, mas Marinaldo e os outros trabalhadores se alimentavam só de farinha, que ele tinha que comprar na venda, que era do patrão, e açaí, que encontravam na mata, e peixe quando conseguiam pescar. Se não, a comida era só farinha e açaí. Passou o primeiro mês e chegou a hora de cobrar o primeiro salário. E o patrão veio com a conversa de sempre, que tinha descontado os gastos do mercado, das ferramentas e que só ia poder pagar o salário completo no mês seguinte. Não era a primeira vez que isso acontecia com Marinaldo e ele já sabia como essa história ia terminar. Marinaldo chamou alguns trabalhadores para tentar armar um plano. A única saída era que um deles fugisse dali para denunciar o que estava acontecendo. Todos sabiam que isso era arriscado e poderiam ser mortos se fossem pegos. Um dia, entre o roçado e conversas para ver quem ia escapar, apareceu um vaqueiro que eles nunca tinham visto por ali. Marinaldo se assustou quando viu aquele homem vestido com calças de couro que parecia atordoado. Ele contou a vida dele, que ele chorou. E ele disse para nós que se nós tivéssemos um jeito de ir embora dali, que nós não ia receber dinheiro. O vaqueiro vivia na fazenda com a mulher e 2 filhos pequenos havia mais de 2 anos e nunca tinha recebido salário nenhum. Que esse vaqueiro foi que deu mais coragem de nós fazer a denúncia. De quando ele entrou, ele nunca tinha saído na rua. A mulher dele tinha ganhado um neném. Os 2 meninos já estavam sendo criados lá. A água que ele bebia, que o filho dele bebia, era de um poço, cheio de morcego, cheio de fezes de morcego. A família vivia num barraco em condições precárias. O patrão autorizava o vaqueiro a tirar leite da vaca para as crianças, mas o bebê mais novo tinha intolerância, não conseguia digerir o leite e estava desnutrido. Eles viviam à base de farinha. Marinaldo sabia que precisava agir para salvar a própria pele e também tentar ajudar aquela família, mas não contou para o vaqueiro seus planos. Eles orientaram muita gente. Quando vocês estiver trabalhando numa situação dessa, que vocês querer denunciar, vocês não podem falar para todo mundo, porque tem pessoas que falam demais, aí pode até botar vocês em risco.
Os trabalhadores avaliaram os riscos de fuga. Esse seria o plano B. O plano A era convencer o patrão a deixar um deles sair. Um dos trabalhadores disse que precisava ir até a cidade para arrancar o dente porque não aguentava mais de dor. E prometeu que voltaria para terminar o serviço assim que se sentisse melhor. E deram sorte. O patrão liberou a saída. Sem riscos de ser pego na fuga, esse trabalhador foi até a Ceilândia, que fica quase na fronteira entre o Maranhão e o Pará, para procurar ajuda no Centro de Defesa de Direitos Humanos. Marinaldo tinha conhecido o centro naquele primeiro resgate e orientou o colega. Era ali onde deveriam denunciar. A Ceilândia é conhecida por ser um ponto central de aliciamento de pessoas que são levadas para trabalhar nas carvoarias e fazendas da região do Eixo Carajás. E ali existe toda uma rede de apoio para que a engrenagem do trabalho escravo funcione. As pensões estão prontas para hospedar os trabalhadores que são atraídos dos municípios vizinhos. Tem o bar que mantém o pessoal entretido enquanto o gato busca mais gente. E um aspecto fundamental: a proximidade com a rodoviária. Os ônibus interestaduais são responsáveis pelo transporte. Um esquema redondo que pode ser tipificado como tráfico de pessoas, que é quando alguém é coagido ou enganado com falsas promessas e levado a um outro estado ou país para ser submetido a algum tipo de trabalho forçado. O colega do Marinaldo chegou no Centro de Direitos Humanos Carmen Bascaran e contou tudo o que estava acontecendo na fazenda em Marabá. Nesse período, foi um trabalhador que conseguiu essa saída da fazenda de uma maneira muito astuta. Essa é Iona Luma, coordenadora do Centro de Defesa de Direitos Humanos Carmen Bascaran. Falou alguma coisa para o empregador, conseguiu essa liberação e voltou a tempo de que não desconfiassem disso. Então, ele estava um pouco mais seguro com relação a isso. Tem trabalhadores que falam, realmente, mesmo assim eu não vou voltar porque eu sei dos riscos que eu corro, eu saí realmente fugindo e não tem a menor condição desse trabalhador retornar para estar no momento do resgate. E enquanto esperava dentro da fazenda, Marinaldo não sabia se o plano ia dar certo. O clima era tenso. No dia que o rapaz viajou para a Ceilândia, dessa noite, a gente não dormiu, assim, naquele susto, pensando assim, eles vão pegar um por aí descobriu que ele estava fugindo, quando eles vinham, eles vão matar nós tudinho aqui. Na época, havia pouco mais de 2.700 auditores fiscais para inspecionar todo o país. Basta a gente pensar nas dimensões do território brasileiro para entender que esperar por um resgate era como jogar uma garrafa com uma mensagem no mar. Mas eles deram sorte. Semanas depois da denúncia, o Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo apareceu na fazenda de surpresa. Aí, quando eu cheguei de longe, que eu olhei um bocado de gente armada, eu me lembrei, assim, que o cara disse que se a pessoa denunciasse, não saía ninguém vivo, que ele disse, fique com medo não, pode vir aqui que nós vamos tirar vocês daqui. E os fiscais não tiveram dúvidas. Os trabalhadores estavam sendo escravizados e precisavam sair dali. Marinaldo, os outros trabalhadores e a família do vaqueiro foram resgatados. Eles receberam uma indenização por danos morais e o equivalente ao tempo de serviço trabalhado. Pouco mais de R$4.000 ao todo. Aí eu fiquei feliz. Feliz por mim e por essa família que a gente conseguiu ajudar. De Marabá, no Pará, os trabalhadores foram levados até o Centro de Defesa de Direitos Humanos em Açailândia. Essa ONG ajuda pessoas sobreviventes do trabalho escravo e suas famílias. E foi ali que tudo começou a mudar para Marinaldo. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso que eu estou aqui, hoje reunido com vocês. Agradeço toda a minha comunidade que eu convidei, está aqui em peso. Ele passou a frequentar as reuniões de trabalhadores organizadas pelo centro. Aí depois dessa segunda vez, aí que eles começaram a fazer acompanhamento, aí começou a incentivar a gente a fazer rodas de conversa com os trabalhadores, a gente conversando e orientando, aí ficou mais fácil pra gente. E ali Marinaldo começou a entender as regras do jogo, aprendeu sobre os direitos dos trabalhadores e compreendeu que estava sendo escravizado. E para ele, não era fácil admitir isso. Poxa, não estudei, sou negro, fui escravizado,
me envergonhava que eu tinha passado. Aí eu me sentia com vergonha disso. Esse sentimento de vergonha e certa culpa é uma reação compartilhada entre muitos sobreviventes do trabalho escravo. A gente também compreende o quanto que esse crime dilacera a pessoa enquanto ser humano, porque tira a sua humanidade, faz com que ele não se reconheça como um ser de direito. Aqui outra vez Iona Luma, do Centro de Direitos Humanos Carmen Bascará. Faz com que ele se compare a animais, tipo gado, que tem às vezes uma alimentação ou uma bebida melhor, ou qualquer outro tipo de animal. Então, quando eu retiro isso de uma pessoa, né, eu tiro o direito dessa pessoa sonhar e de dizer, não, eu tenho direitos, eu tenho sonhos, né, e isso é muito cruel dentro do ciclo do trabalho escravo. E São Marinaldo foi muito disso. É um prazer muito grande estar nessa reunião aqui. E nessa data que a gente está comemorando a nossa luta de combate ao trabalho escravo. Janiele sempre acompanhava o pai nesses encontros de sobreviventes do trabalho escravo. E foi numa dessas reuniões que ela conseguiu achar a peça que faltava do quebra-cabeças da família. Aí eu entendi, nossa, caraca, meu pai foi escravizado, eu nem sabia. Aí com o tempo que eu fui entendendo. E parecia que a dor era até mais forte, porque eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Janiele tinha uns 12 anos quando ouviu o pai contar o que tinha acontecido com ele. E só então ela passou a entender por que ele demorava tanto em voltar para casa, por que sempre voltava sem dinheiro, por que a vida não mudava, por que tudo era tão difícil para eles. Antes eu imaginava que escravidão, essas coisas, só acontecia em filme ou então um tempo lá atrás. Porque eu entendi o quê? Que escravidão era só das correntes, que era amarrado em tronco e tal. Marinaldo nunca teve coragem de sentar com a filha e ter essa conversa frente a frente. Quando cresceu um pouco mais, Janiele passou a sentir culpa. Pensou nas tantas vezes que pediu coisas, que chorou, que se frustrou por não ter o que queria, como acontece com qualquer criança, sem ter a menor ideia do que o pai tinha que passar cada vez que saía para trabalhar. E também sentiu revolta. Muita revolta. Bastante, porque ele conta as coisas que ele passou. Imagina outras pessoas hoje, agora nesse exato momento. Deve ter várias pessoas em fazendas, não comendo bem, não bebendo uma água boa, né, não dormindo em um local legal. Imaginando, será se minha família tá... Os parentes, né? Será se o fulano de tal tá vivo? Depois do segundo resgate, Marinaldo conseguiu um emprego numa fábrica de gelo perto de sua casa, em Pindaré Mirim. Foi uma experiência muito bacana. Eu não tinha costume, eu achei até que não ia me adaptar, mas teve um funcionário lá muito bacana, me explicou. Em torno assim, de 15 dias eu já sabia manejar tudo lá dentro. Ele estava contente. Dessa vez recebia um salário para trabalhar e podia ver a família todos os dias. Nesse período, ele tomou coragem e decidiu voltar para a escola. Na mesma mochila surrada de sempre, ele passou a levar um caderno e lápis. Saía da fábrica de gelo, passava em casa para comer alguma coisa e ia assistir às aulas de um curso noturno para adultos. Foi muito bacana. Só que é um serviço que maltrata muita pessoa sobre a frieza, porque sempre eles não tinham o equipamento suficiente, mas sobre o pagamento, sobre o tratar os patrões, era super legal. Marinaldo passou quase um ano fazendo gelo, entregando as barras, vendendo cerveja, se virando. Mas a fábrica acabou falindo e ele ficou desempregado de novo. E o único caminho que conhecia era o das fazendas. Apesar de saber dos riscos de ser enganado, ele não via alternativas. A questão central, a precisão, permanecia. Até que em 2010, numa de tantas jornadas, ele conseguiu trabalho numa fazenda no Maranhão. Ele criava muito porco, mas a gente se alimentava era só com feijão de tarde. Tinha um feijão de tarde com arroz. Agora de manhã ele dava um pouco de farinha para a gente levar para o serviço e uma sardinha para 2 pessoas. Marinaldo reclamou. Estavam todos passando fome. Mas o encarregado da fazenda disse que não podia dar mais comida, que essas eram as condições. Era um filme que ele já tinha visto inúmeras vezes e não estava mais disposto a aguentar. Então ele pediu para sair.
não ia continuar trabalhando daquele jeito. Aí a gente pediu para ele prestar a conta para pagar a gente. Aí ele disse que não dava, só o dinheiro era só depois que terminasse o serviço, que o serviço estava começado. Marinaldo voltou a organizar um grupo de trabalhadores insatisfeitos. Eles queriam denunciar. Aí teve um que saiu e foi procurar o nosso direito. Foi em Açailândia, acionou lá o Centro de Defesa com em torno de 1 mês e 15 dias que a gente estava lá dentro. Aí o Grupo Move entrou em ação e tirou a gente de lá. Aí fez ele pagar o nosso direito. Quando os auditores do trabalho chegaram na fazenda, eles estavam almoçando. A gente vinha, todo mundo com um pouco de farinha e as sardinhas. Procura, essa é a merenda de vocês? Não, isso aqui é o nosso almoço. Esse aqui é o almoço de vocês. Tinha uns que a sardinha estava até passada, né? Aí o que estava com a sardinha passada não comia, passava o dia com fome. Como estavam no Maranhão, foram levados novamente à Açailândia. Ficaram lá aguardando que o patrão pagasse a indenização, correspondente a 3 salários mínimos e o tempo de serviço que trabalharam. Essa era a 3ª vez que Marinaldo era resgatado. Ele já tinha perdido as contas de quantas vezes foi escravizado, já não suportava. 25 anos, eu trabalhei, a maior parte foi sendo escravizado. Trabalhando de sol a sol. O corpo e a cabeça já não davam mais. Realmente foi quando caiu a ficha que eu tinha que parar, eu tinha que caçar jeito de manter a minha vida mesmo perto dos meus filhos. E se você está com a sensação de que estamos andando em círculos, que a história se repete uma e outra vez, é porque é exatamente assim que aconteceu. Marinaldo não conseguia sair dessa roda viva. O Marinaldo ele foi resgatado 3 vezes, né? Porque esses trabalhadores retornam para o seu local de vulnerabilidade e não existem políticas públicas de atendimento nessas comunidades para esses trabalhadores. Ou seja, eles retornam para o mesmo ciclo. O mesmo ciclo de pobreza, de falta de acesso à educação, de profissionalização que limita as oportunidades de emprego. O mesmo ciclo do racismo. Atravessa a questão de raça, que a grande maioria são pessoas negras. Então, são trabalhadores atravessados por muitas violências. Não têm acesso a empregos e também não têm condições de buscar outros empregos porque eles não têm profissão para isso. Então, eles ficam extremamente vulneráveis àquilo que realmente aparecer. Mas com Marinaldo, a história passou a mudar no último resgate. Conforme ele ia participando da roda de conversa com os trabalhadores, foi recebendo formação sobre direitos humanos e trabalhistas. Assim que ele conheceu o centro, abriu muito a mente dele. Foi lá que ele viu que ele podia fazer o que ele faz, né? Que ele podia ser. Em meses, Marinaldo se converteu numa liderança comunitária, representando o Centro de Defesa. Virou uma referência não só no bairro, mas nos municípios vizinhos. E ele passou a organizar conversas, a alertar sobre a enganação do gado, a falar de direitos e a encaminhar denúncias de trabalho escravo na região. A ficha caiu, mas a precisão era em cima. Hoje, se eu não estou trabalhando na fazenda, é porque eu consegui um serviço pela prefeitura, eu ganho salário pela prefeitura, aí pelo Centro de Defesa. Trabalhando eu ganho, não é um salário, mas é uma grande ajuda. Uma noite, ao longo desses meses, Marinaldo viu uma reportagem que contava a história de 16 trabalhadores que foram resgatados de uma fazenda em que eram escravizados. Os homens passavam fome, bebiam água suja e viviam em meio aos animais. Ele sabia bem o que era aquilo, mas se ver do outro lado, mexeu com ele. Eu assistindo aquilo ali, aí lembrei das cenas que eu já tinha passado, aquilo doeu em mim, e eu comecei a dizer que podia acontecer o que acontecesse, mas aonde eu achasse, podia não ser comigo, eu denunciava. Eu conhecendo o Centro de Defesa, foi que eu fui conhecer o meu direito. Me formei agente da cidadania e tenho prazer de fazer parte desse grupo. Estou aqui com muita honra, preparado para lutar pelo direito de cada um de vocês. Esse áudio fragmentado que ouvimos algumas vezes ao longo do episódio é da abertura de um encontro de trabalhadores rurais e familiares em Açailândia. Marinaldo foi uma das figuras centrais do debate sobre trabalho escravo. Até hoje ele resiste, porque por mais que
ele já tenha sido retirado de lá, mas ele ainda carrega marcas, lembranças, as histórias que às vezes ele conta pra gente, rindo, mas com certeza com muita tristeza lá no fundo, porque realmente aconteceu, não foi algo que ele inventou. Então, muita força e resistência mesmo. E eu levo isso pra minha vida, tipo, nunca baixar a cabeça. Hoje eu já me sinto melhor. Quando eu vou em alguma reunião, me convido em algum evento, eu já vou falar como um defensor. É triste quando chegar a falar assim, ó, isso aqui foi escravizado. Eu sei que isso não vai ter jeito para quem não ouvir isso, mas é palavra que dói. A gente, mesmo que a gente já superou aquela história, mas é uma marca que fica o resto da vida. Marinaldo agora divide o tempo entre a família, a escola, o trabalho social, como defensor de direitos humanos no Centro de Defesa Carmen Bascaran, o trabalho de vigia numa escola municipal e o cultivo de sua roça. E de um lado a outro, ele vai de bicicleta. Janiele tem 20 anos e, assim como o pai, ela também colabora com o Centro de Defesa na formação de mulheres e adolescentes sobre direitos humanos. Ela também é fotógrafa. Até hoje, nenhum fazendeiro foi preso ou condenado por escravizar pessoas. E mesmo se fossem, a detenção não atingiria o topo da pirâmide. Com a terceirização do trabalho e a falta de mecanismos para rastrear a produção, os donos das médias e grandes empresas sairiam ilesos. Só em 2023 foram resgatados 3.190 trabalhadores escravizados. E 12,8 milhões de reais foram pagos em direitos trabalhistas. Se dividirmos esse total, cada trabalhador recebeu em média R$4.000. Esse é o preço de um trabalhador escravizado no Brasil. Esse é o preço que um fazendeiro terá que pagar se for pego. Do contrário, nem isso. Agradecemos a Renato Bignami, auditor fiscal do trabalho, ao Centro de Defesa de Direitos Humanos Carmen Bascaran, ao diretor de cinema Renato Barbieri e ao jornal Brasil de Fato. Essa história foi dirigida, escrita e produzida por mim. A revisão final é do Carlos Juliano Barros. O desenho sonoro e mixagem é do Nikini Júnior. A captação em Pindaré foi feita por Pablo Monteiro e Davi Ferreira. A técnica de áudio em estúdio é a Lua Gattinoni. O desenho gráfico é do Caio Abelho, do coletivo venezuelano Utopix. A divulgação e redes sociais são de Tamires Matos e Beatriz Vitória. E a edição de vídeo é da Bruna Damin. A edição deste podcast foi feita no programa Hindenburg Pro, um dos nossos parceiros. O No Labirinto é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. E toda a série tem o apoio do International Women's Media Foundation. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e eu te espero no próximo episódio. Até lá!